Ana Cristina. Olá, meu nome é Murilo. Olá, eu sou Isabela. Hoje a gente está aqui para fazer a nossa terceira roda de discussão e comentar um pouquinho sobre o contexto. No primeiro vídeo desse bloco a gente falou um pouco sobre o contexto, sobre quem era o autor, o livro. E no segundo vídeo a gente fez 6 perguntas básicas de interpretação. E agora a gente vai conversar um pouquinho melhor sobre isso. Sim. Eu queria primeiro agradecer a presença do Murilo. Ele faz parte do Projeto Mapa lá na cidade de São Paulo. E está sendo um prazer estar aqui com você, Murilo. Obrigado também, está sendo um prazer. Então, recapitulando o que a gente falou sobre o contexto, a gente queria trazer mais ou menos a ideia, né, do que cada um aprendeu com relação a isso. Porque muitas vezes a gente pega algum texto da Bíblia e a gente não consegue examinar de forma profunda e ao mesmo tempo analisando a cultura ou a linguagem ou a forma com que as pessoas se expressavam naquela época. Uma coisa muito legal que eu penso sobre esse assunto é aquela escritura de Marcos 7, em que os fariseus eles lavavam as mãos antes de comer e eles começam a reclamar com Jesus, com os discípulos, que eles estavam comendo sem lavar as mãos. E estava chamando Jesus e os discípulos, né, de impuros, comilões, beberrões, porque eles não valorizavam as regras, né, da cultura judaica. Então, mas é verdade isso mesmo, porque Jesus chegava lá na casa dos caras e, caramba, nem lavava a mão, tipo, como assim ele não lavava a mão na casa dos caras? Não, isso tem um negócio que crente faz, é tipo, todo mundo lava a mão pra comer e depois dá a mão pra orar. Tipo, gente, como assim? Sim, isso daí é pra não pegar no germes a mão dos Não, nossa, pelo amor de Deus. Eu acho que, assim, pode acontecer muito, né? A gente, às vezes, ir pra igreja mesmo, né? Pro culto domingo, e a gente meio que repetir isso. De fazer de forma mecânica as coisas, às vezes a gente tá lá louvando e começa dessa forma e a gente não consegue internalizar, né? Às vezes a música, ou que a gente entendeu, às vezes da pregação também. Não, e tem aquela escritura lá em 1 Coríntios 14 que fala sobre as mulheres ficarem caladas nas reuniões. Então eu queria saber, né, um pouco mais sobre isso. O que vocês pensam? Cara, isso é muito interessante porque a gente simplesmente só pega isso e fala que as mulheres têm que ficar totalmente caladas nas reuniões e não entende um pouco do contexto, né, do que se passava naquela época. Então, o que acontecia? As mulheres tinham o costume de ficar falando durante as reuniões enquanto tinha alguém já ensinando. Ou seja, elas ficavam interrompendo a pregação de alguém, o ensino de alguém, ao invés de ficar calada e ouvir. Não, e o engraçado é que hoje em dia são os homens que vivem interrompendo as mulheres. A gente tenta falar uma coisa e a gente não consegue terminar a frase. Não, elas falaram aqui, eu nem entendi Olha o só, que era. Já tem interrompendo, gente. É pra você ver, ó, século XXI, elas falam pra caramba ainda, Não cara. falamos o necessário. Exatamente. Tô vendo que é necessário. Mas onde que fica essa escritura mesmo, que eu não me lembro? Deixa eu ver. Obrigado, Bia. Qual que é mesmo? Gálatas? Não, tudo bem. Então vamos falar de outro assunto então. E os magos, o Simão, o mago lá que, poxa, ele ficava lá, via Paulo impunha as mãos sobre as pessoas e queria colocar também Espírito Santo nas pessoas, como assim? E, cara, o Antigo Testamento, Moisés também sofreu com isso, que tinha James e Jambres e queria pegar o mesmo poder, o mesmo tipo de magia que tinha naquela época. Completamente, né? Se você não souber o contexto das coisas, você pode cair no mesmo erro e acabar aplicando a escritura de uma forma errada, né? De uma forma que não era para ser aplicada em nossas vidas hoje. Sim, com certeza. E realmente, assim, na minha vida eu vi muito isso. Às vezes o professor mencionando sobre a Bíblia e alguma coisa que eu fiquei bem confusa quando ele falava era que ele comparava Deus sendo o Senhor e a gente escravo. E eu ficava, como assim, sabe? Deus é totalmente amor, relacionamento. E como é isso? Não tem cabimento. Então ele estava errando muito no contexto, sabe? Com relação às escrituras. Não, eu também já caí muito nesse erro de contexto, porque eu lia lá Mateus 6, a oração de Jesus, e eu realmente achava que eu deveria fazer aquela oração daquela forma, sempre daquela mesma forma, mas não era assim. Eu vi que era um modelo para mim poder seguir, né? Então eu vi esse ponto. Muita gente já caiu nessa também, né? Sim. Eu tenho uma de quando eu era criancinha, que eu li a escritura da porta estreita e da porta larga, né? E eu ficava de fato imaginando que era uma porta estreitinha, uma porta larguinha. Eu ficava, nossa, eu sou claustrofóbica, como é que eu vou passar na porta estreitinha? Não vai dar e tal. Mas era falta de entender, né? O que Jesus estava querendo dizer com aquilo. Bem, gente, essa foi a nossa terceira roda de discussão. Continue com a gente no resto do curso.
No próximo bloco a gente vai falar sobre a paráfrase e vai fazer um estudo de caso aplicando tudo que a gente conversou durante esse curso. Até mais! Valeu, galera!